vamos dar início na sessão, né? Declaro aberta a 7ª sessão ordinária do primeiro período do ano da 17ª Legislatura Municipal da Câmara Municipal de Bela Cruz, aos 28 de março de 2025. Peço ao auxiliar secretário que faça a leitura da ata. Bom dia. Sessão ordinária do dia 21 de março de 2025. Ata da 6ª sessão ordinária do primeiro período do primeiro ano da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Bela Cruz, realizada em 21 de março de 2025. Resumo: presidente Egberto Alves de Souza, secretário Carlos Alexandre de Paulo. O senhor presidente iniciou os trabalhos legislativos, pedindo que fosse feita a leitura da ata, que logo em seguida foi lido e aprova. E continuou pedindo que fosse lido o expediente. Projeto de lei número 09/2025, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 04/2025, de autoria do vereador Netinho. Projeto de lei número 05/2025, de autoria do vereador Flávio Jovino. Projeto de indicação número 05/2025, de autoria do vereador Egberto Alves. Projeto de indicação número 06/2025, de autoria do vereador Egberto Alves. Ofício número 63/2025, de autoria do Executivo Municipal. Ofício número 03/2025, Partido Socialista Brasileiro, PSB. Ofício número 02/2025, Academia Bela Cruzense de Cultura, Ciências, Estudos e Letras. O senhor presidente, percebendo não ter nada mais a ser lido, passou para o grande expediente. O senhor presidente iniciou chamando para fazer uso da tribuna o primeiro orador inscrito, o vereador Flávio Jovino. Iniciou sua fala celebrando o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março. O objetivo da celebração é conscientizar a sociedade sobre a necessidade de direitos igualitários, inclusão e bem-estar para indivíduos com Down em todas as esferas sociais. Ele mencionou sobre seu projeto de lei, que será votado na próxima semana, propondo que no município a semana em alusão à síndrome de Down seja realizado entre os dias 17 e 21 de março. Disse que essa semana teria como foco a informação e explicações sobre como tratar e melhorar o desenvolvimento das crianças com Down. No projeto de lei, são abordados pontos importantes relacionados à educação, incluindo a necessidade de inclusão nas escolas. Ele ressaltou que a empatia e o amor dentro do ambiente escolar, através das informações e do carinho, contribuem para o desenvolvimento da criança com Down, promovendo respeito e amizade e, consequentemente, a inclusão de todas as crianças com deficiência. O vereador reconheceu que ainda existe muito preconceito e capacitismo, muitas vezes devido ao desenvolvimento sobre como lidar com essas questões, o que leva ao isolamento. Ele enfatizou a importância do estímulo para o desenvolvimento dessas crianças e adultos com Down. O vereador Alexandre de Paulo interveio mencionando que as pessoas com Down hoje vivem suas vidas normalmente, mas que no passado a situação era diferente, citando seu irmão de 41 anos como exemplo. Ele ressaltou como a falta de conhecimento prejudicou o desenvolvimento de seu irmão e de outras crianças com Down na época. O vereador Alexandre afirmou que a Casa Legislativa certamente aprovará o projeto do vereador Flávio. O vereador Flávio Jovino retomou a fala, destacando que a falta de estímulo e atendimento no passado tornava a situação muito difícil. Ele ressaltou a importância do conhecimento e da capacitação profissional que evoluíram com o tempo. Ele mencionou que trabalha com essa causa há 2 décadas, desde que apresentou um projeto sobre transtornos e aprendizagem em 2013, antes mesmo de assumir como vereador em 2013. O vereador relatou a importância do PEI, que começou a ser mais exigido após uma orientação do Ministério Público, impulsionando as escolas e se informarem e a implementarem o plano. O vereador Franklin interveio para esclarecer
se o PEI é para todos os alunos ou apenas para aqueles com necessidades especiais. O vereador Flávio Jovino explicou que o plano individual não é necessariamente para os alunos com laudo, mas para aqueles que apresentam dificuldades de aprendizado, sendo fundamental principalmente para as crianças com alguma deficiência. O vereador Franklin continuou relatando o caso de uma mãe que solicitou um relatório sobre seu filho à escola, mas a professora se recusou a entregar. O vereador Flávio Jovino esclareceu que, nesse caso, não se trata do PEI, mas de um relatório individual do aluno, que pode ser solicitado pela mãe para entender melhor o desenvolvimento do filho e, se necessário, buscar orientação profissional. Por fim, o vereador Flávio Jovino reforçou que o mais importante é o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, visando sua independência futura, considerando que essas crianças não terão seus pais para sempre. E prosseguindo, o senhor presidente chamou o segundo orador inscrito para fazer uso da tribuna, o vereador Franklin, que aproveitou a oportunidade para trazer à tona o tema da acessibilidade, mencionando a significativa comunidade de pessoas surdas no município. Ele destacou que, por orientação de um amigo surdo, Júnior, é importante esclarecer que as pessoas surdas conseguem se vocalizar, mas não conseguem falar, por não terem tido a oportunidade de aprender a linguagem oral. O vereador enfatizou que a surdez não é necessariamente hereditária e que esse amigo a qual se refere é completamente independente, inclusive casado e com filhos. Franklin ressaltou a necessidade de tradutores de Libras nos ambientes públicos, como postos de saúde e outros locais de atendimento, para garantir a comunicação com a comunidade surda. Ele lembrou que as Libras é reconhecido como o segundo idioma oficial do Brasil e mencionou a existência de um aplicativo gratuito que pode ser utilizado para facilitar a comunicação entre pessoas com e sem deficiência auditiva. Ele anunciou que apresentará um projeto de lei que visa garantir a acessibilidade para as pessoas surdas em ambientes públicos, seja por meio de aplicativos ou profissionais presenciais. Em seguida, o vereador abordou a situação do Hospital Municipal, descrevendo-a como caótica e em piora. Ele relatou ter recebido um pedido de socorro de uma pessoa desesperada e expressou sua preocupação com a falta de médicos e abandono do Hospital de Bela Cruz, pela gestão atual. Franklin sugeriu que o diretor do hospital seja convocado para prestar esclarecimento sobre a situação, questionando a responsabilidade e o respeito com a população. Considerando os altos salários recebidos, mencionou que as condições do hospital são precárias, com camas enferrujadas e mofo, e questionou a falta de solução para esses problemas ao longo dos anos. O vereador também criticou a construção do anexo do hospital, descrevendo-o mais parecido com uma casa de questionando e a sua finalização. Por fim, Franklin adiantou que na próxima semana haverá a votação do projeto de lei de número 01/2025, proposto por ele, e que a procuradora da Câmara estará presente e poderá conversar sobre direito tributário, incluindo temas como imposto, taxas, controle de constitucionalidade, leis complementares e ordinárias, princípios da anterioridade e da especialidade. Ele enfatizou que a intenção é fazer um debate aprofundado sobre o assunto. O vereador concluiu afirmando que seu mandato está ativo e que ele tem coragem de falar sobre os problemas do município, colocando-se à disposição da população para ouvir, debater e tentar resolver as questões locais, disponibilizando-se para a comunicação. Dando continuidade, o senhor presidente chamou o terceiro orador inscrito, o vereador Carlos Alexandre. Iniciou expressando seu pedido de apoio ao projeto de lei número 09/2025, que trata da gratificação para os profissionais da educação relacionada ao programa Previne Brasil. Ele destacou o bom desempenho dos profissionais e a urgência na votação para que eles possam receber a gratificação ainda em março. Em seguida,
O vereador apresentou 2 projetos de indicação verbal. O primeiro pede a reforma completa da Praça do Riacho da Prata, incluindo a quadra de vôlei, o parquinho e a academia de saúde, uma obra construída em gestão anteriores, mas nunca inaugurada. O segundo projeto solicita a reforma geral da Escola Municipal Miguel Abílio da Costa, mencionando que a última pintura foi feita na gestão de 2007 e a necessidade de uma reforma mais abrangente, assim como a reforma da quadra esportiva do Riacho. O vereador também mencionou a intenção de realizar uma visita ao Hospital Municipal para verificar de perto as reclamações sobre a falta de médicos, remédios e as condições das instalações, buscando soluções para a situação. Ele adiantou a inauguração de uma nova ala do hospital em abril, o que espera que melhore a qualidade do atendimento e a posterior reforma da ala mais antiga. Em relação ao projeto de lei proposto pelo vereador Franklin, o vereador Carlos Alexandre citou um ditado popular sobre a dificuldade de melhorar uma situação já estabelecida. Ele defendeu a necessidade de uma análise completa do Código Tributário do município, argumentando que a supressão isolada de trechos pode prejudicar a integridade do texto legal. Ele convidou os vereadores e a assessoria jurídica a debaterem o Código como um todo, ressaltando que, embora a data de vigência possa ter sido alterada, a essência do Código permanece a mesma. Além disso, ele sugeriu a análise do Código de Conduta do município. O vereador Franklin pediu uma parte, lembrando que o vereador Carlos Alexandre foi presidente da Casa por 4 anos e que já foram feitas tentativas de tratar de questão com emendas participativas. Franklin afirmou que a união do Legislativo é mais forte do que a ação individual do prefeito e expressou satisfação com a iniciativa de discutir o Código Tributário, o plano diretor, que ele questiona se existe atualmente, e as emendas participativas, considerando que a atuação do atual presidente nestas áreas seria um marco em sua gestão. O vereador Carlos Alexandre retomou a palavra, afirmando que, como líder do governo, pretende liderar a discussão sobre essas pautas importantes, propondo uma análise conjunta do Código Tributário e do Plano Diretor, que data de 2005. Ele enfatizou a urgência em atualizar esses 3 códigos, tributário, plano diretor e de conduta. O vereador Flávio Jovino interveio, sugerindo a análise e atualização do plano de cargos e carreiras do magistério, que data de 2009. O vereador Carlos Alexandre retomou a fala, esclarecendo que a taxa de veiculação de publicidade jamais será cobrada dos comerciantes de Bela Cruz e que sequer sabe o motivo de ter sido cogitada. Ele tranquilizou a população e os comerciantes sobre esse ponto. O vereador Evandro pediu uma parte para contribuir com a sugestão do vereador Flávio Jovino sobre o plano de cargos e carreiras do magistério, propondo a criação de um plano de cargos, carreiras e remuneração, PCCR, geral, unificando os demais servidores. Ele explicou que o sindicato atua bastante na questão dos reajustes do magistério, por já possuir o PCCR específico, e que o PCCR mais amplo permitiria ao sindicato representar os interesses de mais servidores com mais ênfase. Sara Moraes utilizou o espaço da tribuna da Câmara Municipal para falar sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março. Ela mencionou que alguns presentes, esta é a primeira vez que a ouvem, pois ela já havia abordado o tema no ano anterior. Ela destacou a campanha internacional e nacional das meias trocadas, que mobiliza escolas em todo o mundo, e expressou sua alegria pela adesão das escolas no município de Bela Cruz, incluindo tanto as particulares quanto as públicas. Sara compartilhou sua experiência pessoal com sua filha, que tem 2 anos e 8 meses, e recebeu o diagnóstico de síndrome de Down ao nascer. Ela confessou que no início sentiu preocupação,
mas decidiu que o foco seria estar ao lado da filha e lutar por seus direitos. Ela relatou a importância de registrar essa data na Câmara de Bela Cruz, assim como outras mães fizeram em seus municípios, citando exemplos de mães como Raquel, mãe do Marcelino que mora em Pentecostes, e a Vanderlei. Sara é membro de uma associação em Fortaleza, onde participa anualmente de um evento na Beira-Mar, que reúne famílias de todo o Ceará para dar visibilidade ao Dia Internacional da Síndrome de Down e lutar pelos direitos de seus filhos. Ela explicou que sua presença na tribuna visa deixar registrado e agradecer aos vereadores que, como o vereador Flávio Jovino, criam projetos e leis como a indicação para instituir a Semana da Síndrome de Down no município. Sara relatou que trabalhou intensamente na divulgação da causa durante a semana, participando de eventos em Fortaleza e no Instituto do Coração da Criança. E também esteve na escola de suas filhas para falar com a criança sobre a campanha. Ela elogiou a iniciativa do vereador Flávio Jovino, agradecendo pela visibilidade dada ao próximo ano para instituições da educação, assistência social e o município como um todo se mobiliza. E por fim, Sara fez um convite para a primeira edição do Piquenique Down, que acontecerá no dia seguinte, e mencionou a participação de diversos profissionais que acompanham sua filha. Retornando, o senhor presidente passou para a ordem do dia. Projetos discutidos nas comissões de Constituição, Justiça e Legislação Participativa e Comissão de Finanças e orçamento votado pelo plenário. Projeto de indicação de número 05/2025, que solicita do governo municipal o serviço de implantação de pontos de mototáxis em Bela Cruz, em votação, aprovado. O projeto de indicação de lei, de número 06/2025, sobre a distribuição de coletes de identificação personalizados para os mototáxis do município de Bela Cruz, em votação, aprovado. O projeto de lei de número 03/2025 da mesa diretora, que dispõe sobre a criação de cargos na estrutura e reforma os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, em votação, aprovado. Prosseguindo, o senhor presidente consultou o plenário quanto à possibilidade do projeto de lei número 09/2025, de autoria do Executivo, ter sua votação na presente sessão. O plenário aprovou unanimidade. Projeto discutido nas comissões de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social e Comissão de Finanças e Orçamentos, votado pelo plenário. O projeto de lei de número 09/2025, que altera a lei de número 904/2021, institui o incentivo variável por desempenho do programa Previne Brasil, em votação, aprovado. Fazendo as considerações finais, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. Assim, seu Carlos Alexandre de Paulo, na qualidade de primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo senhor presidente Egberto Alves de Souza. Votação. Presidente, só para corrigir, porque lá falou do projeto dos transtornos de aprendizagem, colocou o ano de 2013, era no ano de 2013. Só a mesma data. Pronto, depois faz a correção. Eu, vereador. Era já. Ela estava bem com 10 anos nas escolas mais. A leitura do expediente. Projeto de indicação de número 01/2025, de autoria do vereador Carlos Alexandre de Paulo. Assunto: reforma na Praça da Igreja de São Miguel, Riacho da Prata. A mesa diretora
e aos excelentíssimos senhores vereadores, vimos requerer à mesa diretora e nobres colegas vereadores que, após os trâmites legais, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a presente indicação, solicitando uma reforma na praça da igreja de São Miguel, em Riacho da Prata. Então, sugiro aproveitar o espaço para junto construir uma academia para exercício, um parque para crianças e quadra de vôlei. Justificativa: a reforma desta praça irá trazer aos moradores da localidade uma significativa melhora na qualidade de vida, seja no bem-estar físico ou mental, sem contar com ótima aparência visual que vai proporcionar à população local. Esta reforma acima mencionada terá como principal objetivo a prática de esporte, atividade física, reunir amigos, famílias, fazendo parte do lazer no dia a dia das pessoas. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bela Cruz, em 27 de março de 2025. Atenciosamente, Carlos Alexandre de Paula. Projeto de indicação de número 02/2025, de autoria do vereador Carlos Alexandre de Paula. Assunto: requer a construção de uma praça pública em Cambota. A mesa diretora, senhores vereadores, o vereador que este subscreve, após os trâmites regimentais, que ouvido o soberano plenário, seja este votado e encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Bela Cruz, vem requerer sobre a construção de uma praça pública na localidade de Cambota, no entorno da igreja de São Pedro. Destacamos que essa reivindicação já foi apresentada nesta Casa Legislativa no exercício anterior. Justificativa: considerando que a presente solicitação se faz necessária para proporcionar uma área de lazer para os moradores e visitantes da localidade supracitada, considerando que a referida construção agrega também valor paisagístico e urbanístico para a comunidade, trazendo aos moradores autoestima elevada. Considerando que a construção dessa praça pública em área de lazer trará significativa melhoria na qualidade de vida dos inúmeros residentes da referida localidade, que há anos almejam por essa benfeitoria. Nesse contexto, apresento esta indicação, solicitando que o Poder Executivo Municipal promova esforços para a construção de uma praça pública naquela localidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bela Cruz, em 27 de março de 2025, respeitosamente, vereador Carlos Alexandre de Paula. Projeto de indicação de número 03/2025, de autoria do vereador Carlos Alexandre de Paula. Assunto: reforma geral da Escola Miguel Abílio da Costa, Riacho da Prata. Ao excelentíssimo senhor presidente, aos excelentíssimos senhores vereadores. Requeremos na forma regimental, ouvido o dom do plenário, que seja encaminhado cópia desta solicitação para o excelentíssimo senhor prefeito municipal sobre a reforma geral e ampliação da Escola Miguel Abílio da Costa, em Riacho da Prata. Justificativa: os prédios das escolas públicas precisam constantemente de manutenção, reforma ou ampliação. A reforma ou ampliação contribuem para melhorar as condições de trabalho dos servidores e a aprendizagem dos alunos, além de atender a crescente demanda por vaga. A referida escola necessita urgente dessa reforma a fim de melhorar toda a sua estrutura, como também no aspecto do ambiente escolar, proporcionando aos alunos um ambiente confortável e aconchegante. Gabinete do Vereador, em 27 de março de 2025, respeitosamente, vereador Carlos Alexandre de Paula. Grande expediente, chamo o orador inscrito, Francisco Frank Mendes. Então tem que barrar lá. Então pronto, a gente não vai voltar não. Bom dia a todos, gostaria de saudar todos os colegas em nome do presidente desta casa, Egberto Alves, saudar também a todos que estão aqui no plenário e a todos que estão nos acompanhando pela rede social. O que me traz aqui é um problema muito recorrente no nosso município, que a gente vem recebendo diversas manifestações, né, que as pessoas
principalmente aquelas de comunidades mais isoladas, que é o caso da zona rural. Estou vendo aqui até um colega lá do Santo Exídio, né, que é a dificuldade das estradas que nosso município tem enfrentado. E aí é um problema que não se estende só à zona rural, também na sede do nosso município. A comunidade do Campo Novo hoje está praticamente isolada da nossa cidade, em virtude da falta de manutenção das estradas. Eu sempre falo, quando chega a época das chuvas, claro, é normal que o caminho fique pior, é natural, né, que a estrada, que a rodagem fique pior, mas é um problema que acontece todos os anos. E um problema que acontece todos os anos, que é previsível, que a gente pode mitigar as suas situações, ela deixa de ser um problema natural e passa a ser um problema de incompetência. Que é isso que acontece. Nós não podemos esquecer de forma nenhuma que houveram, inclusive, algumas situações que agravaram o problema. E eu cito com muita clareza a estrada do São Gonçalo, que eu não sei onde foi botado na cabeça das pessoas, né? Eu não sei onde foi o estudo que eles fizeram, que colocaram um barro no caminho de São Gonçalo. O que piorou a situação de acesso à comunidade. Agora, quando chove, antes, quando a gente ia para o São Gonçalo no período do inverno, para a zona rural, pelo menos até o São Gonçalo dava para chegar. Agora, quando chove, colocaram barro no caminho que a gente não consegue nem chegar na comunidade, porque o carro vai sapateando daqui até lá. Isso, a gente que vai no carro pequeno, com mais estabilidade. Eu imagino como é que está a vida de quem dirige ônibus nas situações, de quem transporta os alunos. E aí os nossos transportes, que já são ruins e sucateados, eles ficam ainda piores durante o inverno. Eles ficam ainda mais destruídos. A população tem menos acesso ainda a algo que é tão básico, que é a educação. Em virtude da falta de competência, da falta de sensibilidade do gestor, que já demonstrou durante 4 anos que não tem a menor intenção de resolver esse problema. Não tem a menor intenção. Então não há como esperar que as coisas melhorem nesse sentido por parte dessa gestão, porque já teve tempo suficiente para fazer e não fez. Por falta de vontade ou por incompetência. Isso a gente precisa ainda descobrir. Mas enfim, a comunidade do Campo Novo, eu peço, né, já que todas as vezes que a gente chega aqui com um problema, a base tenta dizer que o problema não existe ou então que já vai ser resolvido. Então eu peço que faça pelo menos uma máquina, faça pelo menos um aterro. Mas eu não sou engenheiro, eu não sou pedreiro. Aqui a gente agora tem um mestre de obra aqui nessa casa, ele vai poder falar até melhor do que eu sobre isso. Mas eu vou pedir uma coisa, meus amigos, quando você vê no inverno que o caminho está ruim, ninguém coloca pissarra não, a gente coloca areia, pessoal. Porque chove, compacta e dá para passar. O processo de terraplanagem tem que ser feito depois. Ele é preventivo. Ele não é emergencial, não. A gente coloca areia. Não é barro, não. Não é pissarra, não, porque piora. O momento de fazer a pissarragem, o momento de fazer a terraplanagem, passou. Agora no inverno é tratar de forma emergencial. Cascalho e areia. Por favor, não vão colocar pissarra, não. Depois que passar, se tiver interesse, porque não tem se demonstrado nem o mínimo interesse dessa gestão fraca, dessa gestão obsoleta e que só pensa no próprio umbigo, faça o processo de colocar cascalho, colocar pissarra, porque hoje, meus amigos, eu não estou exagerando. Os barrancos das estradas da zona rural, se não for da altura desse púlpito, é porque é maior. Em Bela Cruz não existe mais estrada, só existem buracos. E nesses buracos, por óbvio, vai acumular água. Falta gestão, falta vontade política e talvez falta de competência. Bom final de semana a todos e que Deus nos abençoe. Segundo vereador inscrito, Carlos Alexandre de Paula. Bom dia a todos. Senhor presidente, Alberto Alves, minha diretora,
colegas vereadores, saudar aqui os professores, da pessoa do professor Marcos, professora Sônia, os alunos, saudar aqui o museu, né, o presente, da pessoa da Alvéria, meu amigo Jair, do lado do presídio, né, enfim, aos internautas. E queria iniciar parabenizando a escola Marieta Santos, né? Escola Marieta Santos, que completa 49 anos. 49 anos educando e transformando pessoas, né? Marieta, eu tive o prazer de estudar lá. Creio que praticamente quase todos, né? Aqui passaram pela Marieta. Aqui nós temos advogados, enfermeiros, eu acho que até médicos, né? Formados, passando lá pela Marieta Santos. Marieta, eu estudei lá faz muito tempo. Eu não sou tão velho, foi lá na 2000, 2001, né? Eu estudei lá. E lembro que na época a diretora era a Elusa, Dona Elusa, diretora, chamava a gente ali para fazer disciplina, com aquele olhar fixo dela sobre os alunos, e aí daquele que se mexesse na hora da disciplina, que acho que até sinto falta hoje das escolas, essa disciplina, da disciplina dos próprios alunos. A Marieta ali, parabenizar aqui a diretora, a líder, os funcionários, os professores, né? Dizer que a Marieta faz e sempre fará parte da história educacional do município de Bela Cruz. Queria aqui pedir aos colegas, o vereador tem que perder a optação da processão, mas já apoio para a questão da reforma da escola lá do Riacho da Prata, que realmente está necessitando, escola do Gabriel da Costa. Iremos votar na próxima sexta-feira. Também para a construção da praça lá na comunidade de Cambota. Eu já havia apresentado, na legislatura passada, um projeto nesse sentido. Mas, quando passa a legislatura, praticamente todos os projetos, seja de lei, seja de indicação, não são mais válidos, né? Então, tem que apresentar um novo projeto. Então, aqui não adianta. Certeza que será atendido a construção dessa praça lá na comunidade de Cambota. E também para a reforma da quadra, aliás, da praça, lá no Riacho da Prata, a reforma geral dessa praça. Até falei na sexta-feira passada, já só pedindo apoio para os colegas, o presidente só vai botar para votar na próxima sexta-feira. E aqui, né, falar das mulheres centenárias. Hoje encerra o mês de março. A outra, aliás, o mês de março não encerra hoje, mas a última sessão do mês de março. Estamos aqui para fazer 5 homenagens, né, às mulheres centenárias. Projeto isso da Secretaria de Cultura, que a cada ano homenageia as mulheres, homenageia as primeiras damas, outras não me recordo qual foi, mas mulheres no relativo, salvo engano, que foi das vereadoras, que já fizeram parte, e esse ano foi as mulheres centenárias. Aqui está a Dona Maria Rodrigues, com 100 anos, a Dona Rosa Maria, com 101 anos, a Dona Maria do Carmo, com 107 anos, a Dona Raimunda Matias, com 101, e a Dona Maria Júlia, em memória, Dona Maria Nestor, né? Está aqui a sua família. Quantas vezes fui lá, né? Para a Dona Maria rezar. E no dia que ela faleceu, eu fui lá e conversava e dizia, com certeza a Dona Maria, ela saiu daqui direto para o céu. Porque a vida dela foi de fazer o bem e de rezar. Então, ela rezava na igreja, aí rezava o dia todo. As pessoas até rezando, e quando eu estava rezando na igreja, as pessoas estavam lendo o livro de um dela, né? De orações e rezando o texto dela. Então, ali sim foi uma serva de Deus, né? Que esteve aqui na terra e fez seu papel. Então, logo vamos fazer aqui a simples homenagem aqui, presidente, juntamente conosco. E dizer, né? Que realmente as estradas, vereador Franco, estão ruins. O período da chuva, não só aqui, é lamentável aqui, em qualquer município, estão ruins. E aqui, já tenho uma reunião marcada com o prefeito, falei com o secretário Diego, fiz até uma crítica ao Diego, porque o período de consertar é até dezembro, mas agora dá para se fazer, ir colocando em tudo, até se botar areia no buraco, ou se botar areia aonde já está molhado, é pior ainda, tem que ser em tudo. Então a gente tem essa reunião marcada para que a gente possa começar a identificar, que eu creio que logo será feito. Com reparo total, não, porque esse período também, eu lembro que no Riacho da Prata, que é o estado das Mangueiras, no mês de março, salvo
rasgando no ano passado, nós mandamos passar a máquina, consertando. Meu amigo, eu só não fui chamado de Alexandre Paulo e Netinho de prefeito, pelo povo. As pessoas reclamaram e dizem assim, vergonha, tem que passar. Eu só voltei matar o Netinho, o dia e mandaram passar a máquina. Quando passou, choveu. Cara, tu é doido. Foi uma exclamação total que eu saí perdido, sem rumo. Aí eu disse, realmente, mas graças a Deus, o que fez uns 4 dias de sol, aí recuperou. Então essa é a preocupação nossa. Eu creio que não há mais ninguém interessado do que nós, que vivemos no rural, moramos no rural. Mas vamos ter o prefeito para que possa dar também a prioridade essa questão das estradas. Porque ajeitou a estrada, pronto, parou um pouco a reclamação das pessoas. A gente, nesse momento, entendemos que há que ser feito. Pode ter certeza que iremos fazer. Iremos fazer. Até pedir para que o prefeito alugasse uma máquina que a patrão quebrou, e a patrão simplesmente o prejuízo quase R$200 mil. Porque o Márcio que entende, é muito complicado. Então, dependendo também do conselho da patrão, mas vamos cobrar para que possa ser consertado. Então, é isso aí. Desejar a todos um bom fim de semana. Que Deus abençoe. Terceiro vereador inscrito, Evandro Batista Araújo. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o presidente da casa, Pedro Alves, os demais vereadores, plenário, internautas. Referente à fala que nós iniciamos na semana passada, na sessão, referente ao Previne Brasil, né, que foi um projeto que foi trazido para essa casa, aprovado por todos os vereadores, e citou-se como fato que essa casa estava, digamos que, dificultando a aprovação. Né? Lembrar que os projetos que vieram para esta casa em referência a benefício do servidor público foram aprovados por todos os vereadores desta casa, todos. E aí eu cito até alguns, e também agradecer ao prefeito pela agilidade nos projetos que foram enviados, piso do magistério, piso dos ACS e ACE, reajuste do salário mínimo, reajuste para os servidores que estão fora do salário mínimo e fora dos pisos, né? Que também teve aumento. Se não me engano, nos anos anteriores, nos últimos 3 anos, foi de 20%, viu? De forma parcelada, anual. Se não me engano, foi 20% ou foi 19%, 776. Ou foi 20 mesmo, né? Não estou bem recordado. Mas foi nessa faixa de 20% em 3 anos. Neste mandato, já iniciamos com um reajuste de 4,83% para aqueles servidores que não estão referência ao salário mínimo e não estão em piso, certo? E foi referente à inflação de 2024. Em relação aos municípios, nós não temos um reajuste como esse, tanto que aquele servidor que fez um concurso em anos anteriores, que é ganhava em torno de uns 3 salários mínimos, hoje recebe um salário mínimo. E neste município, há uma preocupação em reajustar esse salário. Gostaria de parabenizar até o gestor do município pela essa importância, né? E também passeando pelo município, né, vimos passando pelo Código Reinaldo, na Avenida José Milton de Oliveira. A avenida está sendo reformada. Na verdade, está sendo construída. E aí eu gostaria de fazer o pedido para uma coisa que sempre a comunidade pede, questão de lombada. Pela avenida que está foi asfaltada, foi muito bonita, agora está sendo feita a avenida, mas é necessário um pouco de atenção e por isso seja feito lombadas naquela avenida. É um pedido da comunidade e eu gostaria muito que fosse atendido, viu? E também, nós vamos falar um pouco sobre médicos odontológicos. Certo? É um processo que está sendo em tramitação para os médicos odontológicos. Está sendo discutido um piso para os médicos
odontológico, não está ainda em fase final, ainda está sendo em tramitação ainda, demora-se um pouco. Hoje eu vejo que o salário que lhe é dado não é o suficiente pelo que ele é feito, a função que é exercida. São médicos que são sempre cobrados até demais, e eu acharia muito justo que esse piso fosse concedido logo, mas enquanto não é aprovado, que fosse dada uma valorização como eles merecem financeiramente. Viu? Há uma preocupação muito por isso. E passando pelo hospital, sempre costumo passar pelo hospital, fui ver que realmente a questão do número de pessoas que estão lá é um pouco forte. Muitas pessoas adoecidas nesse período de inverno, muitas pessoas. E eu vi também um fato importante, que foi o atendimento de alguns servidores que estão lá no hospital, que levaram muito a sério essa questão, que estão fazendo de tudo para dar um atendimento de forma que se dá parabéns a eles. Por outro lado também, eu queria que aqueles que estão um pouco faltosos dessem mais atenção à pessoa que está no hospital para se consultar. Ele vai porque realmente precisa, né? Que fosse dado mais uma atenção um pouco mais forte para ele, né? O salário está em dias e acredito que seria o mais óbvio, viu? Agradecer a todos. Vereador, só um momento. Posso? Aproveitando aqui a questão da valorização, também lembrar da valorização também dos profissionais da psicologia, da terapia ocupacional e fono, porque a gente sabe que hoje a gente vive uma epidemia de saúde mental. De vez em quando a gente tem uma notícia de pessoas, né, que têm esse problema, chegam a cometer suicídio, e isso é muito preocupante no nosso município, não só aqui, como em todos os outros municípios. Já vi reuniões sendo feitas, e essas reuniões elas são explicativas no governo do Estado, reuniões também em associações, porque a gente tem esse problema de saúde mental, mas ele é muito silencioso, ele não é muito visto, a gente só sabe quando acontece. E para isso não acontecer é preciso ter o quê? Se precaver, ter a prevenção. E a prevenção, sim, parte dos profissionais que são formados na área, e eles devem ser também valorizados, né? Isso é importante, ter reuniões nos postos de saúde, nos ambientes também escolares, de acordo com o público, lógico, né? Se faz uma palestra, se faz um planejamento para explicar de forma que cada público, né, receba e entenda, e a gente tem que começar a trabalhar isso daí. Não é de agora, já vem acontecendo muito, e é preocupante isso daí. Muitas pessoas estão passando por grandes problemas de saúde mental no nosso município, e a gente não percebe, como eu falei, é uma epidemia silenciosa, a gente não percebe. E isso é preocupante. Deve, sim, nós, como vereadores legislativos, o governo e também todas as autoridades devem ter um olhar mais específico para isso, porque senão a gente vai cada dia mais ter pessoas que podem chegar ao extremo, e isso é preocupante. Então, a gente deve valorizar os profissionais, né? Porque eles estão. E, no caso dos psicólogos, principalmente nos postos de saúde, que eles fazem um excelente atendimento, mas a demanda aumentou muito, e, às vezes, quando tem uma consulta, num dia, um mês é atendido, aí a demanda é muito grande, aí, às vezes, demora um mês ou dois para o retorno, né? Aí tem que se ter, assim, uma organização e ver direitinho para conseguir atender. E aqueles casos que a gente sabe que são os casos que precisam de maior atenção, os gritantes, né? Chamado que tem que ser resolvido com ajuda, e nós estamos para ajudar. Obrigado, vereador. Obrigado. Vereador, antes de terminar a fala dele, sobre esses dois pontos aí que foram colocados, né, que é a questão dos aumentos salariais, a gente, enquanto vereador, a gente pode fazer muita coisa. A gente pode estabelecer lei ordinária, revogar taxa, a gente pode criar despesa para o município, o STF já disse que a gente pode criar despesa para o município, mas aí a gente tem uma limitação, que é justamente essa de proposição. A gente só pode fazer que nem você está fazendo, e está muito certo, você, o vereador Flávio Jovino, a gente está trazendo o debate, mas a questão funcional
passa necessariamente pelo executivo, né? A questão do salário em si, do pagamento, do aumento de despesa com o servidor público. E aí eu faço duas ponderações. Eu acho que, além de aumentar o salário, precisa aumentar o número de quadros. Acho que a gente tem pouco dentista, como tem pouquíssimos psicólogos. A gente pegar no município psicólogos do município que atuam na saúde mesmo. A gente tem ali no CAPS, e eu conheço mais 2 ou 3, no máximo, que atendem no município. Posso até estar errado, mas eu acredito que se tiver 5 psicólogos na rede municipal toda, é muito. E um município com 32 mil habitantes não pode ter só 5 psicólogos. Né? A gente tem uma população com atendimento muito grande, então, e dentistas nós também temos poucos. Porque o dentista ainda, além de tudo, ainda tem a questão da estrutura, né, que é mais caro de manter, cadeira e etc, essa situação toda, que é de fato caro e que não dá para fazer da noite para o dia. Mas aí é muito importante esse debate, que a gente pudesse construir um grupo de estudo, de apoio, para conversar com essas categorias, e que essas categorias também se sintam convidadas a debater e principalmente entender que o nosso papel é justamente esse, cobrar. Mas executar, a gente ainda tem essa limitação constitucional. Vereador Evandro, só para colaborar com o debate, dizer realmente que é a doença do século, né? Hoje são os transtornos psicológicos. Principalmente, eu acho que a gente tem que ver com o poder público essa questão de contratar mais psicólogos, para que possa acompanhar nas escolas, identificar, tem que ser feita a parceria com a educação. E hoje vê as crianças, adolescentes, jovens, adultos, estão muito vulneráveis, principalmente pós-pandemia, onde as pessoas ficaram presas, onde hoje os amigos das pessoas são os aparelhos, né? São os aparelhos, e as pessoas, elas desenvolvem uma baixa estima deles próprios, ficam distantes de tudo, são frágeis, a realidade é essa. E a grande maneira de se ajudar e ver é a questão com o psicólogo. O município já melhorou bastante, mas temos que avançar ainda mais, porque a demanda é grande. Eu até conversava com o psicólogo e ele dizia, cara, eu atendo, mas digamos que eu atendo uma pessoa que está com problema. Aí até ele retornar, que tem que ser semanal, ou às vezes até 2 vezes por semana, ele vem daqui a um mês, daqui a 15 dias. Então, não surte muito efeito. Então, é uma política que a gente tem que olhar com bons olhos. Sobre a questão de dentista, eu considero que o município, nos últimos anos, cresceu muito. Nós temos no Guarda, foi implantado um na Prata, Santo Isídio, Cajueirinho, São Gonçalo, um no Riacho da Prata, no Araticuns, na Vajota, e o CEL aqui funciona. Além disso, temos a parceria com o CEL de Acaraú. Tem que se melhorar? Tem, mas eu acho que tem avançado bastante nessas questões. Eu acho que nessa questão da política dentária tem melhorado muito, né? Mas da saúde bucal irá melhorar ainda mais, se Deus quiser. Só um minutinho, por favor. Também eu quero ressaltar também isso aqui, porque a nossa juventude hoje é abandonada, termina os estudos, não tem uma perspectiva de emprego, não tem um processo todo de cuidado. Eu vejo isso porque eu sempre tenho conversado com jovens, e o jovem sempre comenta, Joãozinho, vê se você consegue alguma coisa. Eu digo, é muito difícil esse nosso município, porque nossos vereadores, o nosso poder executivo, não faz uma reunião e colabora com todos para fazer um projeto, conseguir uma empresa para o nosso município. Às vezes, essa depressão não é só por mental, é por devido ao tempo. As pessoas terminam seus estudos, ou um pai de família mesmo, e não tem perspectiva de emprego. Depende de cada um de nós, o gestor executivo. Então, cada um de nós não é só viver bem e deixar os outros sofrer. As pessoas, eu vejo isso todos os dias. Eu tenho um primeiro mandato de vereador, mas não estou aqui para ganhar dinheiro e nem para dizer que sou vereador. Eu quero representar o povo e a Bela Cruz. Então, cada um de nós não é só ver bem e deixar os outros sofrer. Obrigado, um bom dia, um bom final de semana. Obrigado. Não há mais nenhum vereador inscrito, eu chamo para usar a tribuna popular Marcos Rubens Silveira. Você tem 10 minutos.
presidente da Câmara, em nome de todos os vereadores. Eu sou o professor Marcos, professor de Sociologia da Escola Marita Santos. E nós estamos aqui hoje para divulgar o nosso trabalho e pedir o apoio, né, dos vereadores. Nós sabemos que os vereadores não têm como produzir recurso financeiro, como acabei de falar, porém, nós acreditamos que a ajuda de cada um, né, vai contribuindo para algo maior. Eu estou representando aqui os professores Maicon, professor Eliano, os alunos Beatriz, Hélio, Caio, Giovana, Jorge e Isabelle, que ambos fomos aprovados na 1007 de 2025 com 3 projetos científicos. Para quem não conhece, a 1007 é uma organização internacional que promove a cultura científica entre os jovens, e o evento itinerante do 1007 Brasil é uma exposição de projetos de ciência, tecnologia e artes e inovação, com o intuito de popularizar a ciência entre os jovens, e que acontecerá no dia 11 ao dia 15 de maio, na cidade de Fortaleza. Esses alunos que eu mencionei são muito importantes para nós, pois estão indo além, não apenas estudando ciência do livro didático produzido por outros cientistas. Eles estão produzindo ciência, estão criando, inventando, teorizando e produzindo diversas pesquisas, e isso nos orgulha muito. Então, nosso objetivo aqui é sensibilizar os senhores vereadores, a comunidade civil, por meio também da internet, ao Poder Executivo, para podermos arrecadar recursos para participar da 1007 Brasil em Fortaleza. Esses alunos não estão representando apenas a Escola Marita Santos, e sim todo o município de Bela Cruz, levando o nome da cidade para uma feira internacional. Nós fizemos um rápido orçamento para participar desse evento. São 9 pessoas, 6 alunos e 3 professores. A inscrição que deve ser paga até segunda-feira foi R$ 2.300. Aí a hospedagem e alimentação na faixa de uns R$ 3.000, além de transporte, totalizando um pouco na faixa de R$ 6.000 é o nosso gasto para esse evento, que são 4 dias em Fortaleza. Exatamente por isso nós estamos aqui com um caderno de ouro, justamente com a professora Sônia e os alunos, pedindo a colaboração de todos, solicitando o apoio dos senhores para que possamos representar a nossa cidade na 1007 Brasil em Fortaleza, nos dias 11 e 15 de maio de 2025. Obrigado, vereadores. Não há mais ninguém a usar a tribuna. Hoje nós não temos nenhum projeto a ser votado. Recebemos aqui uma minuta de um parecer do vereador Frank, a quem o visto do projeto dele. Aí vai ser analisado, a apresentação feita por ele, e na próxima sexta-feira se bota em votação. Quero parabenizar a todos os vereadores que passaram pela tribuna, que pediram parte, e agradecer, parabenizar, de modo geral. Um apresenta crítica, outro apresenta solução, e eu quero sempre dizer que administrar o município do porte nosso é muito difícil, porque os recursos são poucos e as demandas são grandes. Mas essa casa é a casa do debate, é a casa do entendimento, e estamos aqui todos em um objetivo, trazer o que é de melhor para Bela Cruz. Quero também agradecer aqui a presença do pessoal do museu, da Karine, secretária da Cultura, que vem fazendo o seu trabalho. E aqui eu vou encerrar a sessão e de logo já iniciamos aqui a entrega do reconhecimento feito aqui, pedido pelo vereador primeiro secretário, à mulher centenária de Bela Cruz. Então, declaro aberta a sessão.